Então, a partir do século IV, então, a gente vai ver uma grande mudança na instrução catequética. É o período áureo da catequese. A catequese do século IV é das mais belas da história da igreja. Grandes, realmente, mestres da catequese. Mas, por outro lado, é um período para o catecumenato, um período difícil para o catecumenato, né? É difícil não por motivos meramente ruins, também por motivos bons. Acontece que no século IV aumentam muito o batismo de crianças, né? Já havia batismo de crianças antes na igreja, né? Nós vemos na mesma tradição apostólica, é um texto que eu não li anteriormente, mas tem um capítulo lá que ele diz, né? Então, se batizem primeiro as crianças, depois os adultos e por último as mulheres, né? Então, tinha até um esquema. Então, havia batismo de crianças antes do século IV, mas não era tão frequente porque a maioria dos cristãos vinham do paganismo, então vinham já adultos. Então, a maioria era batismo de adultos, né? No século IV, começa uma grande afluência de batismo de crianças, então o catecumenato vai perdendo a razão de ser, né? E também acontece que os adultos que não receberam o batismo preferem atrasar o batismo. Fica quase um catecumenato assim, meio que eterno, né? Alguns vão lá se batizar só praticamente quando já sentem as forças fraquejarem, ou quando já estão aposentados, já fizeram carreira política, carreira pública, aí sim já decidem abandonar a vida mundana e se batizar, né? Quase já no final da vida. Então, praticamente aquele catecumenato fervoroso, né? De preparação, quase uma instituição, como nós vemos, né? Uma instituição propriamente dita, vai quase desaparecer no século IV e nos séculos seguintes, né? Mas a catequese vai florescer. Então, no século IV, nos primeiros séculos, o catecumenato é um período de iniciação para o discipulado, né? Como nós tínhamos visto, prepara realmente a pessoa para viver a vida cristã como batizado. No século IV, com a paz de Constantino, o catecumenato se torna uma espécie de estado prolongado, onde alguns se batizavam somente no final da vida. O catecumenato perde sua força pelo aumento do batismo de crianças, mas a catequese vai conhecer os seus anos áureos, né? É um período rico de ritos catecumenais, como, por exemplo, a entrega do símbolo, né, a traditio symboli, e também a entrega do Pater, né, do Pai Nosso, a entrega do Pai Nosso. Também a catequese pré-batismal acompanha a evolução dos ritos, né? É um período onde a gente vê grandes catequistas, São João Crisóstomo, mesmo Santo Ambrósio, São Cirilo de Jerusalém, o mesmo Santo Agostinho, né? Onde os bispos se dedicam muito à preparação catequética, né, das pessoas. E vão surgindo aí outros ritos, né, aí dentro. Por exemplo, a entrega do símbolo durante um domingo de quaresma. O bispo dava por escrito para o catecúmeno o símbolo da fé, né, o creio. E ele tinha que aprender de memória para proclamar o creio no próximo domingo, né, assim, de memória. E depois, o domingo seguinte, fazia-se a mesma coisa com o Pai Nosso. Ele recebia a oração do Pai Nosso, memorizava durante a semana e no domingo seguinte da quaresma, ele declamava, né, recitava o Pai Nosso perante toda a Assembleia. Então era a chamada Traditio Symboli e a Traditio Pater. A entrega do símbolo e a entrega do Pai Nosso, né? No geral, o catecumenato nesse século IV, ele tinha duas fases. Uma primeira fase, onde
o catecúmeno era chamado de competentes, ou electi, né? Ou seja, competentes no latim, o verbo petto significa pedir, né? Eram aqueles que pediam o batismo. Ou electi, ou seja, os eleitos. No Oriente era usado mais a palavra illuminandi, ou seja, aqueles que vão ser iluminados, né, pelo batismo. Fazia-se um cadastro, uma espécie de cadastro. Né? A pessoa tinha que registrar o nome, era chamada nomendatio, né, o dar o nome, né, nomendatio, ou onomatografia, escrever o nome. Né? Então, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele se decide se converter ao cristianismo, ele narra isso lá no livro 8º das Confissões, né? Quando ele realmente dá o passo de se converter ao cristianismo, o que ele faz? Ele vai até ali em Milão, né? E ele registra o nome dele na lista dos catecúmenos para começar a preparação imediata ao batismo e ser batizado na noite de Páscoa, né? E de fato depois ele foi batizado na noite de Páscoa do ano 387, né? Então, se fazia isso, se fazia a nomendatio, uma espécie de registro, de cadastro da pessoa, né? Ele se inscrevia. E a catequese agora era feita no contexto da homilia. Notem, já não é mais chegava antes do povo, antes da celebração, ou separado do povo, recebia instrução. Agora, no século IV, é junto com o povo. E, praticamente, olha só, as catequeses do bispo, né, em tempo de Quaresma, em tempo de Páscoa, estava toda dirigida aos catecúmenos e aos neófitos, né, aos recém-batizados. Era praticamente, virava comum no tempo da Quaresma, no tempo da Páscoa, dirigir-se totalmente para a formação dessas categorias de fiéis, né? Os catecúmenos ou os neófitos. E é interessante porque a gente consegue identificar muitas homilias de Agostinho, de outros padres da igreja, justamente por esse contexto, né? Então, se, por exemplo, na homilia ele está falando muito, é uma homilia mais mistagógica sobre o batismo, sagrados ritos, etc., então a gente pode dizer que foi uma homilia pronunciada no tempo de Páscoa. Se, por exemplo, a homilia do bispo estava falando mais do creio, explicação do creio, né? A explicação da oração, sobretudo a oração do Pai Nosso, né? Então, com certeza foi uma homilia pregada no tempo de Quaresma, porque era típico, né? Naquela época se fazia muito isso. Agora, o século IV é o século da mistagogia por excelência. E aqui eu entro nesse tema mais especificamente da mistagogia, né? O catecumenato, ele teve o seu tempo glorioso nos 3 primeiros séculos, né? No 4º século, vamos dizer assim, é o tempo, sobretudo, da mistagogia. O que significa mistagogia? Falamos aqui, mas até agora eu não expliquei para vocês, né? O termo mistagogia vem do grego mistes, que significa iniciado, né? E agen, que é o verbo conduzir, ou seja, conduzir ou introduzir, né, o iniciado nos mistérios. Ou seja, em outras palavras, né, mistes, né, vem da palavra mio. Mio no grego significa fechar. Né? Daí vem, por exemplo, no português, a palavra míope. Né? O que é o míope? Mio no grego e ops significa vista, né, visão. O míope é aquele que, para ver, ele tem que fechar os olhos, né? O míope, então, tem miopia, ele vai tentar ler, o que ele faz? Ele aperta os olhos, ele fecha os olhos, né? Mio no grego é fechar. Mien, né? Fechar. Então, daí vem a palavra mistério. Mysterion, terion significa o lugar
que está fechado, né? Então sempre quando tem a terminação terion no grego, por exemplo, batistério, lugar do batismo, né? Necrotério, lugar do morto, magistério, lugar do magíster, do mestre, né? Etc. Sempre quando tem terion no final significa lugar. Mio, lugar que está fechado, lugar fechado, né? O mistério é esse lugar que está fechado. Então, agora, o que faz então o mistagogo? O mistagogo é aquele que conduz, né, agen, mistagogen, ou seja, conduz o iniciado, portanto, ele já foi iniciado nos mistérios, ele não é catecúmeno, né? Ou seja, ele já recebeu o batismo, mas ainda ele está, digamos assim, dando os primeiros passos, né, nos mistérios da fé. O mistagogo é aquele que conduz o iniciado dentro dos mistérios, né? Você já apresenta, introduz, como que lança dentro do mistério, né? Conduz através dos mistérios da fé. Não só os 7 sacramentos, né? Chamado em grego de 7 mistérios, os 7 mistérios da nossa fé, mas toda a vida de Cristo, também as Sagradas Escrituras, muitas vezes são lidas em sentido mistagógico, né? Então, as catequeses mistagógicas eram feitas no tempo pascal, sobretudo na oitava de Páscoa. Muito típica da oitava de Páscoa, fazer catequeses desse tipo, explicando os 7 mistérios, ou seja, os 7 sacramentos. Sobretudo os 3 de iniciação, né? Batismo, confirmação e Eucaristia. Um pouco também da penitência, mas a penitência era mais para aqueles que pecaram depois do batismo, né? Normalmente o recém-batizado ainda estava com, digamos assim, todo aquele fervor, aquele eslancho, né? Aquela força interior. Então não era necessário falar tanto da penitência, né? Mas se falava depois, em outro tempo, aí se fazia também alguma catequese mistagógica mais sobre o tema da penitência, né? E o conteúdo dessas catequeses versava sobre os ritos realizados na vigília de Páscoa, batismo, confirmação, Eucaristia, explicados através dos trechos das Escrituras interpretados espiritualmente. Ambrósio de Milão no Ocidente e Cirilo de Jerusalém no Oriente são exemplos de grandes mistagogos, né? Então, por que eu digo isso? Vocês também, a maioria de vocês, né, são catequistas, e o catequista, ele tem que unir as duas coisas, né? Eu diria que o bom catequista, ele tem aquela parte catecumenal, vamos dizer, né, do sentido da explicação da fé, do creio, né, da oração cristã, introduzir o catecúmeno nos dogmas da fé, introduzir o catecúmeno na vida de oração, mas também o catequista está chamado a ser mistagogo, a levar, depois conduzir o batizado, ou aquele que vai ser batizado, né, abrir os segredos dos mistérios, o que acontece na alma do fiel, né? Porque o cristianismo não é só uma instrução. Tem ateus que conhecem a fé católica melhor do que muitos católicos, né? Conhecem o catecismo da Igreja Católica, conhecem os dogmas da fé cristã, mas não são cristãos, são ateus, né? Existem pessoas assim, porque lhes faltou justamente essa iluminação mistagógica. Aqui eu cito um exemplo por causa do tempo, depois eu compartilho com vocês os slides para vocês lerem o resto. Só leio esse slide aqui como exemplo de uma catequese mistagógica. Está no Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio, bem no comecinho é o prólogo do tratado, né? Olha só o que ele diz. Tivemos diariamente
sermões sobre a conduta moral, quando foram lidos os Atos dos Patriarcas, né, a vida dos patriarcas, os preceitos do livro dos Provérbios. Olha só, né, que interessante, ele está dizendo aqui, antes do batismo, como eu instruo o catecúmeno? Lendo, por exemplo, a vida dos patriarcas, né? Lendo o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios tem muito ensino moral, né? Então, falando do trabalho, falando para evitar o adultério, para evitar más palavras, etc. Né? Então, como Ambrósio catequizava, digamos assim, os catecúmenos? Através de uma instrução moral. Assim instruídos, vos acostumaríeis a andar pelas vias dos antepassados, a pôr-vos no mesmo caminho, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e a obedecer às divinas escrituras. Uma vez renovados agora pelo batismo, viveríeis da maneira convenientes a cristãos, né, porque antes já fizeram esta preparação. Mas agora, né, que já estão batizados, já é tempo de falar sobre os mistérios e manifestar o conteúdo dos sacramentos. Né? Então, no grego, mistério, né? Mistério vem do grego. No latim foi traduzido por sacramento. Né? Na verdade, sacramentum, no latim, antes do cristianismo, significava juramento, sobretudo juramento militar. Essa palavra aparece primeira vez em Tertuliano, a palavra sacramento. Né? Tertuliano escrevia em latim. Né? Ele também falava o grego, escrevia em grego, mas chegaram até nós somente seus escritos em latim. Né? E lá ele usa por primeira vez o termo sacramento referido ao batismo, como uma espécie de juramento do batismo, né? As promessas do batismo, que a gente faz ainda hoje, né? As promessas do batismo. Era o juramento militar. Soldados faziam um juramento de fidelidade a Roma, né? Então, o cristão também, ele milita na milícia de Cristo, no exército de Cristo, né? Então ele faz esse juramento, que é o batismo, para Tertuliano. Né? Antes do batismo, se pensássemos em insinuá-los a não iniciados, julgaríamos trair mais do que entregar. E também porque em pessoas sem ideia preconcebida, a luz dos mistérios se difunde melhor do que se precedida por alguma palavra. Abri, pois, os ouvidos e senti o bom odor da vida eterna que se desprende para vós dos sacramentos. Era isso que vos dávamos a conhecer quando, no momento do mistério da abertura, dissemos éfata, isto é, abre-te, de modo que cada um que se aproximava da graça sabia o que lhe interrogariam e devia lembrar-se da resposta pronta. Cristo realizou esse mistério, como lemos no Evangelho, ao curar o surdo mudo. Então aqui Santo Ambrósio, o que ele está falando? Ele está recapitulando o que aconteceu na vigília de Páscoa. A primeira parte do rito do batismo se abriam as cortinas do batistério. Então, os catecúmenos viam por vez primeira o batistério. É interessante, tem outro sermão de Ambrósio, né, que quando abrem as cortinas do batistério, e os catecúmenos que estavam lá falam, mas isso é o batistério? Eu pensava que era um lugar assim, né, porque eles estavam acostumados com os ritos mistéricos, né, pagãos, onde às vezes você entrava vendado, de repente havia um monte de luzes, sombras, símbolos, né? Por exemplo, pensem nos ritos órficos, ou nos ritos até mesmo gnósticos, etc., né? O iniciado era introduzido por uma série de salas escuras, claras, etc., né? De repente, né, abre ali as cortinas e os catecúmenos veem por primeira vez o batistério e falam, mas é isso? Os ritos, né? E Ambrósio, interessante, ele fala, não se decepcionem
por verem uma água tão simples, né? Isso mesmo aconteceu com o eunuco que estava ali na Samaria, na carruagem na época do profeta Eliseu, né? O eunuco vai lá, né? Ele tinha lepra, vai lá com o profeta Eliseu para ser curado, e o profeta Eliseu falou: ó, vem aqui, toma banho no Jordão e mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado da lepra, né? E o eunuco, não me lembro de onde ele era, se era da Etiópia, não lembro muito bem, ele fala: mas será que no meu país não tem rios melhores do que esse rio aqui para eu me banhar, né? E o eunuco fica lá todo decepcionado, né? Daí o servo do eunuco fala: olha, né? Se o profeta tivesse pedido para você algo mais difícil, você não faria? Se ele está pedindo algo tão fácil, vai lá e faz, né? E daí o eunuco fala: ah, tá bom, vou obedecer aqui o profeta Eliseu e vou mergulhar nessas águas tão comuns, tão corriqueiras, né? E o eunuco mergulha 7 vezes e de repente a pele do eunuco fica tão macia como de uma criança, né? Diz lá o trecho. Então, veja, isso é uma explicação mistagógica que Ambrósio viu que os catecúmenos ali, né, os neófitos, né, ficaram decepcionados ao ver por primeira vez o batistério, e ele conta esse relato também do batismo do eunuco no Rio Jordão por Eliseu, né? Aqui, então, tem uma abertura das cortinas e entra o rito do éfeta, do ábrete, também abrindo os ouvidos dos catecúmenos. Em seguida, abriu-se para ti o Santo dos Santos, né? Ou seja, a cortina do batistério, e entraste no santuário do novo nascimento. Lembra-te da pergunta que te fizeram, reconhece o que respondeste. Renunciaste ao diabo e às suas obras, ao mundo e às suas pompas e delícias. Tua palavra está guardada não no túmulo dos mortos, mas no livro dos vivos. Se vê que se fazia um registro, né? Renuncias ao demônio? Sim, né? Escreve aí. Sim, renuncio, né? Renuncia às suas obras, aos mundos? Sim, renuncio. Ficava registrado, né? Ali viste o levita, viste o sacerdote, né? Levita aqui com certeza é o diácono, né? Viste o sacerdote, viste o sumo sacerdote, né? Então o diácono, o presbítero e o bispo. Não des atenção aos indivíduos, mas à graça dos ministérios. Na presença de anjos falaste, como está escrito, os lábios do sacerdote guardam a ciência e busca-se de sua boca a lei, porque ele é um anjo do Senhor onipotente, né? Então, esse diálogo do batizando com o bispo, né, com o presbítero, com o diácono, é como se ele estivesse dialogando com um anjo, né, pela função ali que tem o sacerdote, né? Não há ocultar, não há negar, né? Não podes ocultar, não podes negar. É anjo quem anuncia o reino de Cristo, a vida eterna, né? Então o bispo está ali anunciando o reino de Cristo. Anjo significa mensageiro, né? É anunciador. Não leves em conta a aparência, mas o munus. Atende aquilo que te entrega, pondera seu cargo e reconhece a sua dignidade. Tendo, pois, entrado para veres teu adversário, a quem julgaste dever renunciar frontalmente, tu te voltaste para o Oriente. Quem renuncia ao demônio, converte-se para Cristo, contempla-o em face, né? Então daí Ambrósio continua fazendo toda uma mistagogia passo a passo do rito pelo qual, né, o neófito passou na vigília de Páscoa. Aqui, por questão também de tempo, simplesmente depois eu mando para vocês, né? Mas depois vocês podem também pausar o vídeo e ler com calma, de Cirilo de Jerusalém, falando aqui da Eucaristia. Belíssimo, né? Um pouquinho aquele mesmo trecho de Justino,
agora mais desenvolvido, né? Mais completo, ou inclusive mais amplo, mas praticamente o mesmo conteúdo de São Justino Mártir, né? Então, isso daqui eu gostaria de apresentar para vocês sobre o século IV, o século da mistagogia por excelência, o período áureo da mistagogia.